Uma boa noite aos nossos telespectadores e dando uma certa sequência a esses acontecimentos, esses incidentes que estão acontecendo em Israel, dessa brutalidade, dessa violência, dessa hostilidade do grupo Hamas, que tem, na verdade, gerado grande pavor, terror, porque isso é uma das pretensões exatamente do partido, do movimento. Ele ter como ponto de partida se propagar pela essa forma de hostilidade e violência. Inclusive, essa posição e esse estilo do Hamas, isso é uma questão do estatuto do Hamas, essa forma deles combater os infiéis da terra, combater o Estado de Israel, Eretz Israel, a terra do povo judeu, e não querer compartilhar de uma paz e uma pacificação entre eles. Mas essa situação, ela não é somente um ódio que está concentrado dentro da terra de Israel, mas isso tem se extrapolado pelo resto do mundo, principalmente no mundo ocidental. Que, inclusive, existem algumas manifestações de alguns partidos que têm uma tendência e uma fixação pelo movimento revolucionário. E entre os movimentos revolucionários, alguns partidos até se manifestaram com um apoio pró-Hamas, pró-terrorismo. E em relação a esse tipo de comportamento e atitude de alguns brasileiros que estão ligados a alguns partidos e vários partidos de esquerda no Brasil, o professor Josivan Lins, que está aqui, faz parte da bancada fixa, e assim também com o professor Eduardo Pimentel. Professor Van Lins, de onde vem essa manifestação e essa forma tão desumana de apoio em relação a esses fatos que têm sido propagados no mundo? Vários vídeos, várias post, várias pessoas propriamente de Israel passando por toda essa situação e comprovando que, de fato, isso são fatos trágicos que está acontecendo em Israel. E ainda assim existem manifestações contrárias, dizendo que Israel é um Estado terrorista, ou seja, igualando Israel e as ações de Israel às ações mal justificadas do Hamas. Como, por exemplo, aconteceu no Brasil aqui, uma declaração do PCO, do partido PCO, em defender o apoio ao Hamas e o fim de Israel. Esse antissemitismo brasileiro. Olá, boa noite, tudo bem, pessoal? Estamos de volta mais uma vez com o mesmo assunto, que é um assunto polêmico sobre essa guerra que está acontecendo, desse grupo terrorista. E a pergunta é bem pertinente ao assunto que está acontecendo. De onde vem? Vem do mau caratismo desse povo brasileiro, de alguns povos, aliás, povos não, vou retificar aqui, de alguns líderes brasileiros, que se dizem líderes brasileiros que temos aqui no nosso país. É uma vergonha para nós brasileiros ter pessoas dessa tipo de defender uma ação maléfica dessa, porque na verdade isso é defender crime. Não sei nem se dá para chamar esses comunistas de brasileiros, né, Van? De fato, vamos chamar de qualquer outro povo aí. São de uma matriz ideológica totalmente criminosa. Então você vê, é por isso que eu falei algumas horas atrás, vou dizer algumas horas atrás, porque foi ontem, talvez já tenha feito 24 horas, de um grupo forte que temos no Brasil, e hoje dá para a gente novamente renomear o SMT, que é o Movimento Sem Terra. Do representante deles aí, defendendo e gritando, viva Hamas, viva... Fizeram uma bandeira. Vem cá, esse povo tem o que na cabeça, bicho? Ele tem cabeça de camarão, tem esteco na cabeça. São bandidos, essas pessoas são bandidos, rapaz. Essas pessoas deveriam ser penalizadas criminalmente, deveriam ser processados, responder. E outra, é como eu falei no primeiro vídeo, esses caras deveriam sofrer uma pena, rapaz. Porque é defender a morte, defender o crime, defender assassinato de pessoa, de criança, de velho, de senhora. Rapaz, onde é que exportam com a cabeça, cara? Não dá para entender isso não, isso é revoltante, bicho. Justamente baseado nisso que o professor Van está falando, existe houve alguns professores, e houve Lobachevsky, me parece o nome, que ele percebeu isso e ele disse assim, olha, como é que esse movimento, como é que existe uma pessoa, algum grupo de pessoas, que eles são tão, vamos dizer assim, tão psicopatas, eles defendem tanto coisas ruins. E aí ele começou a pesquisar psicologicamente, ele era um psicólogo, ele começou a pesquisar psicologicamente sobre pessoas do movimento comunista e líderes do movimento comunista. E ele percebeu o seguinte,
todas as pessoas que começavam e que entravam no movimento comunista, e essas pessoas duravam muito tempo, e essas pessoas participavam do movimento de alguma forma, seja como líderes ou seja mesmo como militantes, essas pessoas elas começavam a ter graus e a desenvolver graus de psicopatia. E aí, inclusive, ele faz um livro, um grande clássico, que o nome é Ponerologia, Psicopatas no Poder. Lobachevsky concluiu que a linguagem comunista, a linguagem socialista, ela tem um poder tão profundo que ela pode perverter a moral de alguém, fazendo com que essa pessoa comece a adquirir traços de pessoas psicopatas, sim, adquirir psicopatia baseado só na linguagem e no movimento. O meio faz com que a pessoa fique psicopata. Na verdade, a mente do ser humano, ela pode ser programada, entendeu? Assim como alguém sugere, alguns psicólogos sugerem que quando você está com a cabeça muito cheia de problemas, você começa a fazer um reset na sua mente, tirar aquilo que não está servindo. Então, da forma que você pode dar um reset na sua mente, tirar, limpar, fazer uma limpeza, você pode implementar coisa dentro que você vai acreditar e passar. Por exemplo, aqui no Brasil mesmo, a gente até falou uma certa vez, eu ainda lembro desse vídeo, é que o presidente nosso, ele mente descaradamente e convence as pessoas da sua mentira. Mentira atrapalhada, né? E os caras acreditam que aquilo é verdade que ele está falando, aonde ele mesmo mente, e nele, até ele mesmo acredita na própria mentira. Então isso é um problema psicológico, é um problema cognitivo do ser humano. Então, justamente esse tipo de pessoas que está aí no nosso Brasil, que isso é uma vergonha para nós brasileiros. A pessoa defendeu, não defende de modo nenhum uma ação dessa. Porque aí você vê a contradição. Novamente tem que falar nisso aqui, meu amigo, porque é necessário, se faz necessário. Aonde tem uma senhora com um carrinho de água mineral e aparentemente um celular na mão, aí está no Brasil lá, grupo terrorista, atentado contra a democracia. Aí pega a foto do outro lado desse grupo, o cara com uma metralhadora, um fuzil, o outro com a mulher toda sangrando, e bota assim, em vez de botar combatente, não, em vez de botar terrorista do grupo Hamas assassinando mulheres, não, bota grupo combatente que está defendendo. Quer dizer, só falta dizer que está defendendo a democracia dele. Sim. Lá, que não tem, né, que não existe. E uma das coisas que faz com que um terrorista seja terrorista e seja diferente de outros tipos de criminosos é o fato do seguinte: o terrorista e o terrorismo em si, ele age sob terror. Ele age sob fazendo com que a pessoa fique chocada. Criar o pânico. Perfeito, professor. Ele cria pânico em uma pessoa. Então, assim, quanto mais horror tiver, quanto mais pânico ele provocar nas pessoas, ainda que ele seja um grupo pequeno, e ainda com que, vamos dizer assim, ele nunca chegue ao poder nem domine nada, se ele perceber que ele provocou medo nas pessoas, ou provocou medo naquele grupo específico, então aquele grupo pode ser classificado como um grupo de terror, como um terrorista. Essa é a diferença desse grupo para alguns outros movimentos políticos. Enfatizando o início da fala do professor Van Lins, ele falou que essas pessoas, dentro desses movimentos aqui internamente no Brasil, eles deveriam ser processados e ser até criminalizados pelas ações dele. Claro, porque terrorismo é crime. Exatamente. Então, se eu estou defendendo terrorismo, automaticamente eu sou um criminoso. Se formos fazer uma listagem aqui muito rápida, a gente vai perceber que, por exemplo, esses atos que estão acontecendo em Israel e essa defesa fazendo pelo resto do mundo, pró-Hamas, pró-Estado palestino, podemos também destacar algumas questões. Por exemplo, constitucionalmente é proibido fazer o sinal, por exemplo, do gesto que identifica assim, o nazismo. Suástica, né? Da suástica. Se você for olhar se é criminoso fazer um gesto que esteja associado à Alemanha nazista, constitucionalmente no Brasil, isso é proibido por lei. E por que defender, por exemplo, os atos terroristas que estão acontecendo em Israel? Por exemplo, o Shoah. O Shoah, que é, na verdade, uma palavra hebraica para definir holocausto. Houve, de fato, um Shoah e um antissemitismo, que foi especificamente uma perseguição na Alemanha nazista em relação ao povo judeu. E houve também, recentemente, um Shoah, que foi um infanticídio, um holocausto de criança dentro do Estado de Israel. Então, se isso foi divulgado, essas imagens foram percebíveis, isso foi mostrado nitidamente por redes nacionais e internacionais. Isso já foi definido como combate e crime. Por exemplo, como é que essas pessoas fazem essas manifestações no Brasil Livre,
e elas continuam livres para fazer manifestações. Se a suástica é um crime e você defender os crimes que foi cometido pelo Hitler contra grupos específicos, em especial o antissemitismo, que era a classe relacionada ao povo judeu. E agora, atos terroristas contra o povo judeu estão se repetindo, e isso parece que não é um crime, principalmente à luz da visão partidária do Brasil revolucionário. O Brasil Sim. é um país que aparentemente é um país livre, mas só para dar apoio a esse tipo de coisa. Por exemplo, num país comunista, ele aceita a democracia de todos os seus cidadãos, num país comunista? Claro que não. E por que no Brasil, que é um país comunista, aceita um partido comunista no Brasil? Você veja a contradição das coisas. Uma outra coisa, professor, uma pergunta para vocês dois. O Hamas, ele na verdade, ele tem uma luta contra os infiéis e prega uma purificação, ou seja, uma expurgação feita dentro da sua terra. Isso quer dizer que há uma inaceitabilidade da existência de alguns povos, especificamente Israel, e de algumas agendas que é uma agenda universal. A maior parte dos itens da agenda universal, e o politicamente correto, especificamente, é totalmente combatido pelo radicalismo do islamismo, em especial pelo estatuto, a carta da fundação do Hamas. Se você for também analisar esses mesmos indivíduos que sofrem certamente de uma parte psicologicamente, tem uma deficiência psicológica, porque essas pessoas defendem esse tipo de terrorismo, tem algum problema, sim, de razão, de capacidade de filtrar informações e diferenciar alguma coisa que seja dada à justiça. Se essas mesmas pessoas que defendem o Hamas e é pró-Hamas, se essas pessoas fossem andarem em Gaza, pregando o que eles pregam no Brasil, será que eles sobreviveriam pelo grupo do Hamas em Gaza? Não. Com essas mesmas ideias? Não. Falando o que eles falam aqui? Não. Porque eles são ateístas. Uhum. Eles são são pró-abortistas. Essas pessoas estão ligadas a toda a agenda do politicamente correto. Será que essas pessoas defendendo essa agenda... a pauta LGBT, né? Que lá, na verdade, eles não... Defendendo essa pauta... Olha só, que a coisa parece que é uma ingenuidade, loucura, ou deslocadamente eles agem. Porque mais ou menos alguma coisa assim. Porque você acha, professor José, que eles, com essa agenda, eles andariam livremente em uma Gaza dominada pelo Hamas? Não. Rapaz, na verdade, isso aí é porque é o seguinte, eles é só por fazer oposição. Sim. Isso é uma questão de oposição. Todo projeto tem um rascunho. Todo projeto se inicia com um rascunho. O cara faz um rascunho para depois fazer, literalmente, o projeto definitivo. Isso que está acontecendo, é só pretexto. Ele cria um pretexto para ter uma justificativa de que está fazendo aquilo por causa daquele pretexto. Por causa daquilo que eles defendem que é o correto, que é essa questão da santificação dos povos. O Hitler fez a mesma coisa. Aquela matança não morreu só judeu, não. Claro era não. Negro, gay, cigano. Todos, entendeu? Porque era uma classe, ele considerava uma classe inferior a eles. Então, por esse motivo, ele teria que limpar a terra e fazer uma nova... uma geração ariana. Uma nova sociedade. Que é o mesmo... Então, por que eu estou dizendo que é um rascunho? O que Hitler fez é um rascunho. O que está acontecendo hoje, isso é rascunho, porque existe um projeto da Agenda 2030 de uma sociedade diferenciada. E então, que nós comuns cidadãos, não irão fazer parte dela. Então, ele usa esse tipo de grupo aí para meter o terror mesmo. Aí vão voltar novamente para que o povo comece a clamar pelo líder mundial que venha trazer todos esses requisitos que são indicados por ele na Agenda 2030 para trazer para um mundo melhor, uma paz, um mundo melhor. É um negócio complicado. Agora, isso não é de alarmar, essa questão de defesa do Brasil, alguns líderes aí, desses partidos de esquerda, e até do MST também, que aqueles caras metem o terror, ele aqui mesmo no Brasil, ele destruía plantações. Botava o trator, derrubava pé de laranja, pé de árvore, o cara gastou ali 2, 3 anos para cultivar aquilo ali, de repente ele chega e destrói e tem apoio aqui no Brasil. Então aí não é de alarmar com relação às atitudes desses caras. Eles pegam criança, ele também faz a mesma ação que acontece lá, eles fazem aqui no Brasil. Ele toca fogo em carro, ele destrói casa, ele prende pessoa, mulher, ele faz muitas coisas, é barbárie que ele também faz no Brasil. E assim, professor Edinaldo, ainda respondendo uma das suas perguntas um pouco mais antiga, o porquê a suástica ela é mal vista e símbolos do Hamas e do pessoal muçulmano, eles são vistos e são aclamados e os símbolos do terror são aclamados e não há crime nenhum, baseado também em algumas coisas. Por exemplo,
muitos de alguns dos movimentos totalitaristas do século XX, eles fizeram oposição, por mais que eles sejam irmãos e tenham ideias parecidas com o comunismo, eles fizeram, vamos dizer assim, oposição e tiveram certas perseguições a seu irmão comunista. Sendo que, por ora, os muçulmanos não põem lá na sua agenda principal, ou no seu foco principal, o ataque a comunista. Ele não tem. E os comunistas são pessoas que são o seguinte: quem são inimigos dele deve ser devastados. Se alguém não se propõe a ser inimigo número 1 de comunista, então os comunistas, ou ele ali pode ser ajudado, enfim. Por exemplo, é uma das maiores contradições, bilionários ajudar os comunistas. Mas, de anos atrás, percebemos o seguinte: o pessoal que mais ajuda comunista, o pessoal que mais está engajado na pauta comunista são os grandes bilionários, as grandes empresas, as chamadas Big Techs. Ou seja, se você não fizer muita resistência ao comunismo, você pode ser absorvido por ele. Você pode fazer parte do movimento e você pode ajudar. No entanto, quando você se propõe a ser um inimigo dele, você se propõe a fazer oposição a ele, então ele vai usar todas as suas forças para devastar você e para aniquilar você. E por ora, o pessoal do Hamas não põe e não tem o pessoal comunista como inimigo número 1. E mais, eles têm Israel como inimigo número 1, como ódio máximo a Israel, e o pessoal comunista também não gosta de religião. Marx, por exemplo, dizia que a religião é o ópio do mundo, a religião é algo ruim, Marx dizia. Então, assim, eles podem e têm inimigos em comuns. Então, assim, isso é uma das coisas que também pode fazer com que o ódio ou vamos dizer assim, a aproximação por hora dos comunistas com o Hamas se entrelacem e tenha essa relação. Uma próxima pergunta aqui. Não há ódio que tenha uma história tão rica e letal quanto o ódio antissemita. Por que vocês acham que o ódio contra esse povo judeu ele é tão prolongado? Porque parece que isso não é um ódio que ele está concentrado especificamente em Israel e entre os seus vizinhos. É um ódio que ele extrapola para todo o resto do mundo. Então, por que há esse ódio tão prolongado contra o povo judeu? Pode começar. Vamos pegar um exemplo do Brasil. Existe no Brasil uma coisa semelhante. Por exemplo, a gente até então não sabia quem era esquerda nem direita. A gente sabia falar disso. A gente tinha noção do que era esquerda e direita, porém, no âmbito político, nós não tínhamos noção do que era isso. Isso foi revelado em 2018, o que era direita e o que era esquerda. Pessoas que se fingiam de direita só para ficar no poder, e havia aquela alternância de poder. Na verdade, era um poder só que continuava no poder, continuava em cima, no topo, e só com aquela manifestação falsa para enganar as pessoas. E todo mundo era enganado. É o teatro das tesouras. O teatro das tesouras do escritor lá Eu não lembro. É do Lenin. Isso aí é um método estratégico russo. Isso. Aí, veja só. Aí quando foi em 2018, a gente descobrimos que realmente existia a direita e a esquerda. E até hoje há essa oposição. Por quê? Porque a direita defende uma coisa. Que o que a direita defende, justamente já vai chegar novamente isso aí, o que a direita defende não é bom só para a direita. É bom para a direita e para a esquerda, e quem não se encaixa em nenhum dos padrões, chega lá de centrão, seja lá o que for. Ou não seja ideologia nenhuma. Ideologia nenhuma, mas é bom também para ele as pautas que são defendidas pelo que pensam de direita. Agora, olha as pautas que são defendidas pelo de esquerda. Não é bom para o que é de direita, nem para o que é de centro, e nem para ele mesmo. Então, o que eu vejo, na verdade, é como se esse grupo de pessoas e essa divisão de ideais é como se justamente vai bater naquela mesma tecla de um financiamento de alguém que não quer sujar suas mãos para fazer os seus instintos, aí financia esse tipo de pessoa, esse tipo de grupo que tem coragem, que tem uns ideias malucos, e aí fica fomentando aquilo ali para que ele meta justamente o terror para que depois as pessoas venham clamar por uma solução. Então vai cair na regra de 3. Cria-se um problema, apresenta o problema e já traz a solução. Na verdade, alguém
Alguém vai ser usado para espalhar aquele problema. Quem? É o que está acontecendo. O que é que se passa hoje na mídia? Já estamos com o 3º dia falando sobre isso aí. E se você for na mídia, aí você vai ver que não tem outro assunto. 5 dias hoje, 5. Não tem outro assunto, é só guerra de manhã, à tarde, à noite, o dia todo. Então, eles criaram um problema. O problema a gente não sabe a raiz em si, que é a questão da sua pergunta, eu não sei o dizer. O porquê disso, entendeu? Aí está sendo apresentado, inclusive nós também estamos fazendo essa parte, de apresentando esse problema, tentando encontrar uma solução, e muito em breve terá a solução. Alguém vai apresentar a solução para resolver aqueles problemas, que é justamente essa questão de sentar numa mesa com uma garrafinha de café e uma de uísque, sei lá, e aí entrar em um acordo de paz, que é justamente o que eles querem fazer, é justamente isso aí, com uma outra finalidade, que é uma questão que aí vai mais além, que aí já vamos entrar numa outra, na questão da nova ordem mundial, que não é o caso agora. Então, na verdade, em si, eu não consigo identificar o motivo desse ódio todo para querer destruir. Na verdade, não é só o povo de Israel. A quem ele puder fazer, primeiro está começando com ele, porque já tem uma rixa lá, que é isso que a gente julgamos, que é essa questão territorial. Porém, na verdade, em si mesmo, o fato que levou a acontecer aquilo ali, que não é da agora, já faz muito tempo, eu não sei. Ninguém sabe, na verdade. Cada um fica dando uma suposição, mas ninguém sabe, na verdade, o que é. Então, é verdade. Com relação a isso, o professor Olavo de Carvalho, ele dizia o seguinte, que a maldade, ela não está desassociada da ignorância, do fato de não saber. O povo de Israel, o povo israelita, esse pessoal aí, ele é um pessoal extremamente diferente em tudo. Sua língua é diferente das demais, uma língua extremamente conservada com o tempo. Sua cultura, seu modo de pensar, sua perspectiva, é um dos povos que tem contribuição em absolutamente tudo. E assim, é um povo extremamente diferente. Se você pegar, por exemplo, um judeu ortodoxo com suas vestes, seu modo de se vestir, são extremamente diferentes. De todos os povos, ele sempre será diferente. E assim, para você compreender o pessoal de Israel, você inevitavelmente terá que estudar sobre o pessoal de Israel, sobre a história de Israel, sobre a cultura de Israel. Uma vez que você se propõe a fazer isso, a se submeter, vamos dizer assim, a essa história de Israel, a essa cultura de Israel, você absorve em si também uma parte dessa própria história. Você absorve em si e absorve na sua alma uma parte dessa cultura. E me parece também, fora esse pessoal, vamos dizer assim, árabe, que tem, além de questões territoriais, tem questões de crença, outros povos também fizeram oposição a Israel. E me parece que a ignorância de não os compreender... mas eu faço uma pergunta, Eduardo. Sim. Existe essa questão da tomada de Jerusalém, né? Isso é a Sim. questão de reivindicar o território de Israel. Mas se você for observar, não existem os países árabes. E os países árabes, eles compartilham da mesma fé islâmica, que é base fundamental para as diretrizes ideológicas da revolução do Hamas. As mesmas bases eles têm, que é o Alcorão e toda aquela documentação literária sagrada islã. Então, com toda essa base islâmica religiosa, os países árabes também têm ela. Mas por que os países árabes não reivindicam essa terra de Israel, embora seja um lugar sacro, santo, e somente esse grupo do Hamas faz isso? Por quê? Qual o motivo disso? Aí podemos adicionar mais uma pergunta em cima dessa daí. Por exemplo, por que o próprio Iraque não ataca, o próprio Irã não ataca o Israel, mas fica financiando um grupinho que é pequeno para fazer essa barbárie? Então, qual o interesse especificamente e se existe, na verdade, alguma explicação para se dar? Porque a mídia ela trata muito como uma forma de narrativa dos fatos acontecendo. Mas ela não dá explicações que são explicações persuasivas de verdade para que você compreenda por que os países árabes são países que têm interesses religiosos pelo aquele campo específico que existe como sacrossanto, que está lá, que tem uma mesquita de Al-Aqsa e também são de interesse dos Hamas. E o Hamas não ataca Jerusalém, também tem a questão da distância, dos quilômetros de Gaza até Jerusalém, mas eles jamais vão atacar porque ele tem aquilo ali como um lugar extremamente sagrado. Então, querendo ou não, há um limite de respeito da parte deles nesse sentido. Mas
Se ele tem aquele interesse com relação àquele espaço santo e aquela terra, especificamente Israel, o Eretz Israel, porque os países que são árabes, eles não reivindicam isso. Será que existe uma justificativa ou aquela busca é injustificável por parte do grupo? O Irã, que é o que financia o Hamas, ele tem ligações com a Rússia. O Irã tem ligações com a Rússia. A Síria? A Síria. E o Israel tem ligações diretamente com os Estados Unidos. E com o antecedente que tinha um mandato britânico, que é a Inglaterra, né? Sim, com a Inglaterra. E agora também percebemos que Israel está tendo relações fortes com a Alemanha. A Alemanha está se posicionando, já faz alguns dias que a Alemanha se propõe a ajudar. Quer dizer, o Ocidente se comove, está se comovendo, e a maior potência ocidental está do lado de Israel. Então, assim, uma das coisas que podem fazer com que não seja atacado diretamente, o que alguns países, como o Irã, a Arábia Saudita, que tem ligações, vamos dizer assim, por causa da religiosidade com a Terra Santa, a Terra de Israel, não reivindicam, porque isso até pode proporcionar uma guerra mundial. Então, pode deixar de ter uma face de uma guerra regional para uma escala mundial. Mundial, porque esses países têm conexões com países europeus. E o Israel tem conexões diretas com o Ocidente e o país europeu. E o movimento Hamas, estando em combate com Israel, como ele não é um país e não tem uma representação de uma identidade nacional, isso só custa somente a vida dos civis. Sim. E não a vida exatamente de interesse administrativo do Hamas. Sim, ou seja, você põe laranjas para lutar a sua guerra ou seus interesses espúrios e ver se tem alguma ou outra vitória com relação a isso. E você, declaradamente, não se propõe, porque a Arábia Saudita, o Irã, ele tem muito mais a perder. Uma pergunta para o professor Valins. Professor Valins, olha só, esses países que compõem o Oriente Médio, em sua parte, o que se salva exatamente com a democracia e umas características mais ocidentais é o Israel. Por exemplo, Israel tem Tel Aviv, que é uma característica muito ocidentalizada. Inclusive, um dos propósitos é ele devastar, inclusive devastar os infiéis, nesse caso o Hamas, justamente pelo fato, e é um facto de verdade, dele fazer essa limpeza, digamos que já é uma limpeza étnica de uma extinção de Israel. Está na carta. Está na carta, no estatuto definido lá. E nessa limpeza, eles se repovoaram essa terra. Isso aí é um princípio básico. Mas se você for observar, esses países do Oriente Médio, todos esses países têm várias extensões de terra. Várias extensões de terra eles têm. Inclusive, eles poderiam muito bem pegar um pedaço de terra e ceder esse pedaço de terra para o autodenominado Estado palestino, que é composto pela Cisjordânia e pela faixa de Gaza. Eles poderiam pegar, sim, um pedaço de terra do Oriente Médio e dizer assim, olha só, vocês Cisjordânia e vocês gazitas, vocês vão sair desse lugar, sair de perto de Israel para acabar com toda essa diversidade, animosidade e hostilidade entre vocês. Vocês são mais incompreensíveis, embora Israel esteja abrindo a mão para vocês. Embora tudo de bom Israel tenha feito para vocês. Por exemplo, 95% dos produtos que entram em Gaza vem todo de Israel. Então, toda a pacificação ela é feita por Israel e eles não. Então, se os países árabes usassem de uma mediação lúcida e se houvesse de fato esse interesse em ceder uma porção de terra para evitar essa guerra, isso causaria de fato sim uma calma e uma tranquilidade para Israel e a sobrevivência dos outros povos. Mas parece que há algum propósito que é desconhecido ou é oculto politicamente, geograficamente também, isso não acontece. Ao seu ver, qual a leitura que você pode fazer nessa situação? Novamente a gente vai voltar e ficar rodando em torno disso aí. Porque é o não, seguinte, então pare de rodar e seja preciso. Na etimologia histórica, ou na etimologia histórica, a gente não conseguimos saber o verdadeiro sentido do que está acontecendo. Essa sugestão que você falou assim, aí, de pudesse fazer isso, tiver um pedaço porque eles de terra, empurram os palestinos para pé de Israel e, ao mesmo tempo, financia o palestino, que falamos, a representação da frente, que é a resistência. Isso. Se eles fazem isso, não seria mais viável e mais cuidadoso da parte de compartilhar uma religião comum entre eles, colocar eles em uma área mais distante de Israel, e por que isso não acontece? Se existe alguma especulação sobre isso. A questão religiosa é uma outra questão. Não, territorial, a questão específica. Agora, a questão territorial é o seguinte, eu acredito que Israel está ali para ajudar aqueles povos, com a sua tecnologia e a sua sabedoria que eles têm.
A verdade é essa. Imagine Não, só... mas ele não poderia ajudar com Sim, mas aquele eu vou mais além. Cisjordânia e faixa de Claro, Gaza? claro, deveria. Os habitantes em outro lugar? É isso que eu estou falando. A questão histórica do fato que está trazendo a acontecer aquilo ali, a gente não sabe. Ninguém sabe, você não vê a mídia. Nenhuma diz nada. Apenas fica rodando em torno daquilo ali e trazendo só o que está acontecendo. Não, fica com cacoete jornalístico Claro. e propagandístico. Agora veja só, imagine o Israel com um estado do tamanho de Sergipe. Daria para sobreviver outro país também com Bom, então, tamanho até maior do que esse? imagine se a ONU inventasse de ter lá, que a ONU tudo pode, você sabe muito bem que é um órgão que foi criado pelos cabas aí, que eles podem fazer o que eles querem. Imagine que de repente um doido lá na ONU sugerisse o seguinte: minha gente, vamos fazer o seguinte, vamos acabar com essa guerra? Vamos fazer o seguinte, vamos dividir aí 2 estados aqui uma parte da Bahia, pegando aqui no centro aqui, e vamos colocar o Israel lá. Ele vai ficar agora ele vai passar a ser da América. Não, mas essa tentativa sugeriram Já antes. sugeriram. Sim! Não, eu quero que você sugira no sentido de que os países árabes fazer uma proposta para que territórios que são árabes gigantescos e despovoados seja dado aos palestinos para que eles se distanciem de Israel. Eu só estou no contrário do que você está falando. Você já entendeu. Eu estou só falando do contrário. Por exemplo... Mas como é um assunto oriental, Claro, então ele claro. é mais confuso. Então, Isso. assim, se você especificar os nomes, os lugares, localização, ele fica mais lúcido para as pessoas que ouvem. Beleza, eu quero chegar lá. Veja Não, tudo só. bem. Aí, imagine só que Israel viesse e ficasse aqui na América junto, perto aqui dentro do Brasil. O Brasil é um meio de mundo de território. Imagine qual o benefício que esse país trazia para a América. Agora, imagine o contrário disso aí, que é justamente o que você está falando, que os árabes reunissem e dessem mais um amplo pedaço de terra para esse grupinho aí. Aonde esse grupinho vai estar habitando? Imagina, se ele só tem uma faixa e age dessa forma, imagina se ele tivesse mais território. Porque a briga não é por território, já foi comprovado isso aí. Isso é o pretexto. Os caras são mal, cara. Quem está atrás de terra não vai matar criança. Quem está atrás de alguma coisa, reivindicar alguma coisa territorial, como outro pedaço de terra, ou alguma coisa, e de um país que já é desse tamanho, não vai matar velho, não vai estar estrupando mulheres, para quê? Isso aí é coisa barbária mesmo, é da índole deles, eles são maus, e eles são alimentados nisso aí. É uma formação que tem na mente deles, que foi educado daquela forma, entendeu? E por que a gente defende o contrário disso aí? Porque a gente não passou por esse tipo de educação. Porque se a gente tivesse passado por uma educação da mesma que eles passaram, a gente ia defender a mesma coisa que eles estão defendendo. Inclusive que essas pessoas que tem no Brasil, a educação dessas pessoas não for a mesma que a nossa. Que a gente vai da contramão, a gente tem só no contrário desses tipos de ações. E eles defendem, então, porque a educação que eles receberam é justamente a mesma que eles já receberam lá. E defender essas coisas, justificando uma coisa com outra. Porque crime é crime, não tem jeito. Então eu acredito que se reunisse, pegasse um pedaço lá do Irã mesmo, que é bem maior, e desce lá, e era a mesma coisa, continuava a mesma coisa, porque isso aí não faz parte de uma questão política, faz parte do caráter daquela região, daquele povo ali. É isso aí que faz. Então eu acredito, na minha opinião, que não resolveria não. Pode dar, nem que seja o Brasil todo a ele, se ele continua, aí é que vai ser pior. Que o grupo é pequeno, por causa que é uma faixa, vai crescer, vai se expandir, vai Mas ficar você maior. não acha que um país que tem, por exemplo, 1.000 quilômetros de distância de Israel, eles teriam mais dificuldade e até acessibilidade a atacar Israel do que um país que faz fronteira? Sim, porque aí ele entra a pé dentro do país e fica até difícil de... Foi por isso que está havendo essa questão que Israel com a maior tecnologia de defesa e de repente um grupo... É porque eles entraram pela porta da frente. Tá entendendo? Contratou com tudo pela porta da frente. Mas se eles quisessem, qualquer outro país quiser atacar, ataca, porque isso é inevitável. Não, atacar, só que tem essa facilidade. Só que as prevenções, elas são mais rápidas, são mais relâmpagas. Essa aí, infelizmente, não foi pela proximidade e pelo tempo que estavam, de certo modo, tendo uma boa relação com os palestinos. Por exemplo, se por acaso inventasse de tirar a faixa de Gaza dali, dissesse é o seguinte, eu vou dar um pedaço maior do que isso aí para vocês. Vocês acham que os próprios gazitas não se sentiam melhores em estar em outro lugar? Com certeza, só que o grupo ia voltar para a Cisjordânia, que ia ficar continuamente fronteira com Israel. Porque mas seria até mais fácil de destruí-los se eles estivessem isolados lá só. Mas é da índole deles. Se por acaso também tirasse a Cisjordânia dali, desse outro pedaço de terra maior que tem
amplamente ali, outras partes ali, e deixasse tudo para Israel, o outro que ficasse, ele ia se instalar ali, porque a questão ali, é como a gente já falou, é uma questão que a gente, na verdade, não temos a etimologia histórica, realmente, por que está acontecendo aquilo ali. Aí fica só na suposição. Não, e outra coisa, o Irã, na verdade, o Irã diretamente é o financiador. E, na verdade, quem financia é quem ganha. Claro, de certo, né? Tem algum objetivo. Ou Ninguém seja, vai financiar nada sem ganhar alguma coisa. Pois bem, então se quem financia ganha, sobretudo, Irã é o financiador. Então, se o Irã é o financiador, deveria o Irã propriamente fazer a guerra. Então, em desvantagem a distância, em desvantagem as questões das ligações e alianças políticas eu também, que não seja ele pela entra desvantagem. em... Mas, eu acho assim que não é nem pela desvantagem de distância porque vai, não, vai entrar a questão tecnológica. É um detalhe que, mas eu acho que faz seguinte, parte das questões de guerras. Mas eu acho que é o seguinte, eu vou trazer para um contexto mais perto de nós, aqui no nosso Brasil, no sertão nosso brasileiro. Ainda existe alguns, tinha umas pessoas que ele era chamado de, ainda tem, pistoleiro. Sim. Esses caras, ele era contratado por alguém que tinha interesse na morte de outro, e aquele cara não queria sujar a mão nem levar a culpa, então ele contratar esse tipo de pessoa. É justamente o que o Irã pode estar fazendo agora. Ou seja, o Irã tem sede e vontade de destruir Israel, mas ele sabe que tem Estados Unidos, que já teve uma guerra junto com ele lá, né? Ele sabe que Estados a capacidade dos Estados Reino Unidos. Unido, Alemanha. Então eles não querem entrar em confronto com algum outro país do mundo, então tu fica aí, vai fazendo aí, deixa comigo aqui, eu vou bancando tudo. Só pode ser isso aí. Não tem outra solução. E você, Eduardo, o que é que acha em relação a isso? Olha, assim, há alguns interesses e religiosos. Só que ninguém vai atacar diretamente. Nenhum país aí vai atacar diretamente por causa das relações diplomáticas que se tem com países europeus e com, da parte de Israel, com países ocidentais. Então, assim, sempre haverá algum laranja. E... Israel também, a parte de Israel, algumas tecnologias de Israel, eles são, vamos dizer assim, altamente invejadas. E com relação a isso, inclusive o lugar de Israel, propriamente dito, também são regiões que são regiões sagradas também para o pessoal muçulmano. Então, o interesse ali, ele perpassa tanto a questão financeira, questão religiosa, vamos dizer assim, todos os graus da vida de alguém. O mix de Israel, né? Sim, ultrapassa, né? Sim, todos os graus da vida de um ser humano, que um ser humano pode ter, são atrativos para esse pessoal também. Se você olhar para todo tipo de contexto, haverá um ganho, vamos dizer assim, e principalmente com relação a religiosidade desse povo, o orgulho religioso, tudo isso também é afetado com um ganho sobre Israel. Beleza, estamos terminando essa parte, e antes de terminar eu quero deixar uma palavra aqui para os nossos telespectadores, que por mais que seja justificável da parte do Hamas, que ele tem essa justificativa e apresenta para o povo, não tem como nós aprovarmos esse tipo de ações. Ali foi muito sonho que está sendo destruído de pessoas que tinham sonhos de construir uma vida, construir o seu patrimônio, e foi cefado. Assim como também eles que estão praticando isso, eles também, o sonho dele não é aquele ali. O sonho dele foi frustrado e ele não consegue perceber que alguém está manipulando eles a fazer isso. Ninguém ganha com isso, só tem a perder. Então eu peço para que vocês compartilhem, dê um like aí, comentem alguma coisa, se inscreva no canal, né, para que a gente possa ser motivado a pesquisar mais sobre essas coisas e trazer para vocês. E aí você vai estar na hora do almoço, no seu celular, vendo aí a TV Litoral Camaragibe, e a gente vamos ser motivados com isso aí a fazer mais vídeo para vocês. Agradecemos o seu acompanhamento aqui em relação a esses temas que são bastante complexos em certo sentido, mas a gente tem tentado mostrar algumas questões ou alguma finalidade, alguma forma de explicar de uma maneira mais clara, ainda que seja muito complexo, mas você que nos assiste, continua nos seguindo, e você possa fazer exatamente o que o nosso professor Valentim. E se alguém que está assistindo o vídeo tem a resposta para essas questões, coloque lá no comentário, comente, lá, eu acho que é isso aqui, né? Pode compartilhar, comentar.
e agradecemos a sua participação. Muito obrigado.